Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que a bênção de Deus, de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe a Virgem Maria Santíssima, também de todo o poder celestial, especialmente da Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, e do nosso profeta Santo Irmão Aldo, esteja com todos. Espero que cada um dos irmãos tenha vindo à igreja com um único objetivo, que é de prestar louvor a Deus, aos seus santos, e também poder receber destes santos, a bênção e a graça do nosso Deus e Criador. Assim que a igreja estiver pronta, nós vamos iniciar nossa reunião com uma oração. Convido a todos que se coloquem em pé, por gentileza. E por ser uma reunião de oração, nós vamos iniciar cantando o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa nação plena e a nossa força dando sempre na Amém. Agora sim, nós faremos nossa oração, pedindo a bênção e a graça de Deus para esta santa reunião. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai Celestial, Pai Santo que estais nos céus, honra e glória sejam dadas a Ti, Pai, ao vosso Divino Espírito Santo, ao Teu Filho amado Jesus, nosso Mestre, à Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, nossa Mãe, a querida e santa Avó Rosa, o Consolador, Rainha dos céus, e também aquela que restaurou a igreja de nosso Senhor Jesus. Especialmente agora a profeta e santo irmão Aldo, prestamos nosso louvor, nossa adoração ao Senhor primaz, nosso mestre, nosso ensinador, aquele que Jesus prometera muitos anos atrás, que enviaria para tomar conta deste rebanho, o santo pastor. Querido e santo irmão Aldo, profeta de Deus, nosso conselheiro, nosso protetor, pedimos a bênção, a graça, a proteção, a inspiração do Senhor para todos estes trabalhos que serão realizados nesta reunião. Pedimos também a bênção para cada irmão e irmã, jovem, moço, moça, criança, idosos que estão aqui no dia de hoje. Pedimos também a bênção e a graça para aqueles irmãos que estão distantes daqui, ouvintes da hora milagrosa, os nossos irmãos internautas, aqueles que estão espalhados por todo este mundo, já são do Senhor, porém eles ainda não sabem que já foram escolhidos. Mas, irmão Aldo, permita que um de nós alcance estas almas, estes corações e os traga para o convívio apostólico. Querido e santo irmão Aldo, abençoe grandemente esta reunião, para que possamos prestar um louvor muito sincero, muito verdadeiro ao Senhor, à Santa Avó e a todo o reino dos céus. Querido irmão Aldo, pedimos a bênção, a proteção, a divina inspiração também, para todos aqueles que estão a caminho desta ou de outras reuniões, estão se preparando para vir para a igreja e logo mais estarão aqui conosco. Rogamos e pedimos que o Senhor então abençoe grandemente a toda a humanidade. Assim sendo, declaro iniciada esta santa reunião para a honra e glória do nome de Deus e do vosso Divino Espírito Santo, ó Pai. Amém. Vamos cantar agora o hino de número 82, O Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito
Vou falando da Santa Rosa e do meu Jesus e do seu perdão. É grande a minha alegria, pois vejo nessas almas vida e salvação. E ao findar o dia, vou cantando esta melodia, trazendo flores em minhas mãos para entregar a Santa Rosa e entregando a ela
minha grande fortaleza, junto à Mãe Virgem Maria, ao Ti, Santo primaz, a minha gratidão por
Pois é, irmãos, se o irmão Aldo fizesse fila hoje, aqui nesta reunião, o que pediríamos para ele? O que falaríamos para ele? O que teríamos nós para dizer, além de pedir a bênção, lógico, ao nosso santo irmão Aldo? Saibam que, de certa forma, e de maneira em espírito e verdade, nosso querido irmão Aldo está aqui. Eis a oportunidade que cada um dos irmãos tem de poder falar com o nosso querido e santo irmão Aldo. Inclusive, uma das mensagens da década de 80, início da década de 90, nossa irmã missionária Odete, falando aos pastores, ela disse: os irmãos têm que falar mais do ministério do santo irmão Aldo. E a última recomendação que nosso santo irmão Aldo deu para nós pastores, e digo isto porque é uma reunião de quinta, normalmente uma reunião bastante voltada também aos nossos irmãos pastores, que estão mais presentes, porque a maioria viaja aos finais de semana, e estão aqui. E nosso querido irmão Aldo falou para nós mesmos, diga para eles, falar mais da avó e de mim. Nós estamos cumprindo a nossa missão, irmãos, meus colegas pastores, falando mais do irmão Aldo, mais do que falávamos antes, ou talvez um pouquinho menos. Então, fica aí a lembrança da ordem, da determinação, do pedido do nosso santo e querido irmão Aldo. Diga para eles, falar mais da avó e de mim. Vamos cumprir a nossa missão de verdadeiros obreiros, de verdadeiros servos, discípulos de nosso Senhor Jesus, que consequentemente é da Santa Avó e do nosso santo e querido irmão Aldo. Porque isso também anima muito o povo. E saibam que nossa igreja terá um grande diferencial no mundo todo. Porque tem exatamente o nosso santo irmão Aldo e nossa santa e querida avó Rosa. Irmãos, é só pensarmos no ministério de Jesus. Quando as pessoas viviam com Jesus, conseguimos imaginar que elas só falavam da doutrina e da disciplina e não falavam dele? Depois que Jesus foi para os céus, liam somente as mensagens de Moisés, ali as passagens bíblicas, e não falavam de Jesus? Conseguimos imaginar isto? De forma alguma. A Virgem Maria Santíssima não falava mais do seu filho? Não falava mais de seu filho amado Jesus? Pelo contrário, ensinavam de cidade em cidade daquele que viam. Inclusive, nosso amado apóstolo São Pedro, bastante autoridade, e inclusive nas Sagradas Escrituras a tradução saiu como ousadia. E ousadia podemos dizer que é aquilo que ultrapassa o natural. Ele vai além. Então diz que São Pedro inclusive pregava com ousadia, com autoridade. E falava às nações, aos povos que ele pregava: eu falo daquele que vi, que ouvi, que conheci. Então veja, irmãos, Jesus foi um marco na vida de todos aqueles que nasceram naquela época, que viviam naquela época. E para nós, nosso santo irmão Aldo, nossa santa avó Rosa, tem que ser este marco na nossa vida. Temos que falar sim deles, da santa avó e do nosso santo irmão Aldo, e falar mais. Então veja, irmãos, que é muito bom este hino que nós ouvimos. Veja, irmãos, quão bom, quão gostoso é ao ouvirmos este hino. Vamos lembramos do seu doce sorriso. Sabemos, temos a plena convicção, a certeza que és a nossa garantia. E de fato é, irmãos. Nós temos sim que falar mais, que cantar mais, que pregar mais o nome do nosso grande profeta, nosso profeta de Deus. Agora nós vamos meditar numa mensagem, inclusive, irmãos, é uma mensagem doutrinária. E eu classifico para que os irmãos compreendam com bastante clareza, não fiquem com dúvidas e não tenha nenhum problema de compreensão, de interpretação da mensagem, que as mensagens doutrinárias, e elas têm normalmente dois momentos da vida do ser humano. Tem um momento que cuida para que aquela pessoa não se perca, e tem um momento que cuida dos que se perderam. Entendam bem,
há uma mensagem doutrinária, um legado deixado pela Santa Avó e pelo irmão Aldo, para aqueles que estão se santificando e para que não se percam. E o outro bloco, o outro conjunto de mensagens doutrinárias, disciplinares também, mas na mensagem de hoje, especialmente doutrinária, ele fala ao bloco, às pessoas, ao conjunto, que porventura estão perdidas ou estão se perdendo, mas prega ao arrependimento. A mensagem que nós vamos meditar hoje, ela é para as pessoas que estão se santificando para que não se percam. E quem sabe, aqueles que estão se perdendo, olhem para si, observem sua alma, observem seu espírito e voltem para o caminho da santificação, a fim de que sejam seguros e não se percam jamais. Existe então a mensagem doutrinária prévia e uma pós, uma posterior. Qual que é a diferença das duas? Sendo que as duas falam para o povo apostólico, nós não estamos tratando especificamente, simplesmente, de uma mensagem para a humanidade toda, vivendo de qualquer forma, não, para os irmãos apostólicos. Essa é uma mensagem para a nossa compreensão. E essa mensagem, ela quer tratar e trata, na verdade, de um cuidado que temos que ter previamente, antes de errarmos, para que depois não tenhamos que ouvir as mensagens depois que erramos, porque ficam consequências, ficam sequelas. Se nós nos atentarmos bastante à mensagem de hoje e às mensagens que são doutrinárias, que cuidam, que zelam antes de pecarmos, ela é uma mensagem, como disse Jesus, ela é uma mensagem indolor, ela é leve. E o jugo de Deus sobre essa pessoa também será suave. E são palavras de nosso Jesus mesmo, nosso Senhor Jesus, do nosso Divino Mestre. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, se nós cuidarmos de nós, cuidarmos de nossa alma, do nosso corpo, do nosso ser, das nossas atitudes, nós teremos uma vida mais leve, uma vida tranquila, uma vida serena, espiritualmente falando. E não teremos pecado. Por outro lado, se nós vivermos do lado daqueles que são pecadores, ainda que não seja de forma habitual, ou seja, que vivam em pecado o tempo todo, mas que pecam. Acontece, irmãos, que esta vida é um pouco mais pesada, é mais difícil. Inclusive, se nós paramos para pensar, Jesus também falou sobre isso. Ele disse assim, que é o pecador, quando ouve a palavra da verdade, aquela mensagem entra em sua mente como água fervente e queima. Por quê? Porque ele vai estar naquela situação e vai ver que não é bom, e vai ver que para si não é saudável, para a sua alma não é produtivo. E ele então vive pecando. E por outro lado, o pecado tem consequência. E muitas vezes deixa sequelas. Deixa sequelas, irmãos. Um pequeno exemplo. Inclusive trata também na mensagem que vou ler aos irmãos, que está no boletim dessa semana, um pequenino exemplo. Uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica. Ele, embora às vezes peça perdão, e é às vezes até perdoado, mas fica sequela no seu corpo. Porque o perdão Deus esquece, então aquele pecado não vai ser cobrado, mas no seu corpo ele vai ter que conviver com a sequela. Por exemplo, no fígado, por exemplo, na família, às vezes perde a família, às vezes perde o emprego. São consequências que o pecado deu para ele. Que a prática de erros, a prática do pecado lhes trouxe para a vida. Por exemplo, uma pessoa que às vezes não peca bebendo, então ela fala, para mim essa mensagem talvez não esteja tão adequada, mas elas têm outros tipos de pecado. Às vezes se baseiam em pessoas famosas para levar a sua vida. Hoje em dia é muito comum, inclusive posso dizer isso com tranquilidade, que tem muitos jovens na reunião de hoje, são os conhecidos como os influencers. São pessoas que vão ditando regras, ainda que não de forma explícita, mas eles vão falando como viver. E os apostólicos, e todo mundo de certa forma, mas em se tratando dos apostólicos, vai trazendo isso para a sua vida, de maneira que, qual é a sequela que fica para o seu corpo e para a sua alma?
ele perde a sensibilidade. É como aquela pessoa que às vezes faz muito uso de tal coisa e fica insensível sobre aquilo. Ele não para mais e ele não pensa mais nem mesmo no que está fazendo, porque virou tão normal que ele perdeu a referência do que é certo. Então ele passa a pecar constantemente. Quais sequelas ficarão para si por seguirem tais pessoas que são do mundo? As influências apostólicas que temos que seguir são a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Temos também, irmãos, que seguir, mas estes dois santos. E estas outras pessoas são do mundo, são pessoas que falam com o mundo, não deveria falar com apostólicos. Quais são as consequências, as sequelas então que ficam para o povo de Deus, para o apostólico que se desvia? Como disse, às vezes nem todo o tempo pecando, mas peca de maneira assim rotineira, uma semana, 15 dias, 2, 3 horas por dia, mas está sempre ali. Quais são as consequências que ficam? Ele perde a sensibilidade, de modo que às vezes ouve uma mensagem apostólica e para ele é até um escândalo. Nossa, mas como isto? Como isso na igreja? Não pode. O mundo já está desta forma. E ele então, ele perde a referência, que na verdade é a Santa Avó e nosso santo e querido irmão Aldo, e os ensinos que eles deixaram para nós. Então todo pecado, ainda que perdoado, mas se ele gerou para nós transtornos, ficarão as sequelas. Por isso que uma mensagem que elas fala, é verdade que fala, para aqueles irmãos que às vezes são esquecediços da doutrina e são, ainda que não de forma habitual, mas pecam, essa mensagem, ainda que seja importante, era melhor que todos vivessem de forma preventiva, que se protegessem antes do pecado acontecer. E então eu vou ler para os irmãos a respeito exatamente disso. Como se proteger, como se precaver para que não pequem, para que deixem de pecar. Então, antes de pecar, ali está a proteção, a intercessão e a blindagem de Deus, a couraça, como disse o amado apóstolo, a couraça de Deus, a defesa de Deus. Então, antes de pecarmos, para depois termos que pedir perdão, então nós nem pecamos, porque quem não peca não precisa de perdão. Entende, irmãos? Se uma pessoa faz um ato e a outra, na mesma circunstância, não faz, só vai precisar de perdão quem fez. Então é por isso que não precisamos viver só da graça, da misericórdia de Deus. Podemos sim viver aqui nesta terra com as bênçãos, com a proteção de Deus antes de pecarmos e ter depois que remediar, temos que depois consertar aquela situação. Então para isso tem um nome, e esse nome é oração e vigilância. É o título da mensagem de hoje. Uma das virtudes importantes na vida do Filho de Deus, para não perder a comunhão com o Pai, além da oração, é a vigilância. A fé sem obras é nula. A oração é um dos frutos da fé. É, na verdade, o exercício da fé. Mas, se alguém orar muito e não vigiar para não cair em tentação ou pecado, os seus esforços em relação à oração são infrutíferos. Portanto, todo filho de Deus deve ser dado à oração e à vigilância. Isso quer dizer, todos os filhos de Deus têm que amarem muito a oração e a vigilância. Temos que ser voltados para isso, dados a isto. O Divino Mestre ensinou dizendo: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé no dia do Filho de Deus, ou diante do Filho de Deus. E o apóstolo São Pedro disse a mesma coisa, só que em outras palavras, a saber: sede sóbrios, vigiai, porque o espírito mau, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar.
A vigilância consiste em prestar atenção a tudo o que se passa no seu pensamento, no seu próprio corpo, em derredor dele, no meio em que vive, e qualquer coisa que se notar de anormal, estranha ou suspeita, deve ser repelida com a oração. A oração é uma arma que Deus nos deu aos seus filhos, para o afastamento do inimigo e a destruição de todo o mal. O que quer dizer sóbrio? Sóbrio significa moderado nos apetites e as vontades da carne. Isto quer dizer do instinto do homem, do espírito, que se manifesta nos 5 sentidos, a saber, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então o apóstolo ensina que deve ser temperante no uso dos sentidos. E por quê? É porque o poder do mal conhece a fraqueza do corpo humano e tenta o homem a abusar e contrariar a lei da natureza criada por Deus, levando-o a desobedecer e pecar. O espírito das trevas tenta o homem com ilusões de poder, de riqueza, engrandecimento, recreações e outras coisas mais, a fim de que ele se descontrole o uso dos seus sentidos. Ele faz isso com 2 objetivos principais. O primeiro consiste em prender o homem nas trevas, que é a primeira morte espiritual. O segundo é o enfraquecimento do corpo até sua eliminação e ligar ao espírito e às cadeias da escuridão, que é a morte segunda, ou seja, a segunda morte. Por isso o apóstolo São Pedro usa a expressão tragar. O poder das trevas forma com os seus espíritos um só corpo maligno e espiritual, que são as trevas. Ele traga o espírito do ímpio, isto é, envolve e apodera-se dele, e este passa a fazer parte desta cadeia da escuridão ou corrente maligna. Mas como Jesus Cristo disse, quem me segue não andará em trevas, este terá a luz da vida. E também disse, vigiai, pois, em todo o tempo orando. Em verdade, quem ouvir estes ensinamentos viverá. Pelo paladar, o poder das trevas contamina o corpo, a alma, o espírito, prendendo o homem no vício de fumar, beber, porém bebidas alcoólicas, proibidas por Deus, ou no uso de drogas, entorpecentes, glutonaria, que é comer demais. Tentando o homem pelo uso desordenado do paladar, o maligno consegue dar a enfermidade até mesmo para os órgãos do corpo. Qualquer pessoa que se alimenta de vícios do paladar está em trevas, isto é, não alcançou de uma vez o reino dos céus. Pelo sentido da visão, o poder das trevas tenta o homem a cobiça, a inveja, a corrupção do caráter, etc. E faz o homem ver demais, até mesmo encontrando defeitos que não existem no próximo, e faz andar por caminhos perigosos. A esse respeito, Jesus Cristo diz o seguinte, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, no caso dos olhos, que quer dizer, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de desobedecer um e amar o outro, ou se dedicar mais a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e o espírito das trevas. O poder do mal cega o homem com as suas trevas, para se afastar dele, da verdade, da luz. Ele domina o sentido, inclusive da visão, para prender o homem aos encantamentos. São inúmeros os encantamentos criados pelo espírito das trevas para afastar o homem da luz ou da comunhão de Deus vivo. Por isso fez bem o apóstolo São Pedro em dizer, sede sóbrios, vigiai. Vigiar também é prestar atenção para não cair no erro. A vigilância deve ser seguida da oração, da obediência, da doutrina e da disciplina. Pela audição, o poder do mal procura vencer o homem. Ele fala até através de outro homem, coisas injustas, cheias de iniquidade. Faz a criatura não guardar a doutrina no seu coração, encher-se de trevas com a audição de calúnias, mentiras, lendas, músicas do mundo, anedotas que são piadas. Tenta o homem a ficar preso nas rodas dos escarnecedores, tentando a gostar de ouvir coisas do mundo. Portanto, o poder do mal procura vencer o homem
pelo mau e exagerado uso do aparelho auditivo. Pelo olfato também é tentado o homem, assim como pelo tato. O príncipe das trevas usa a mão do homem, aqui entenda-se homem, mulher, crianças, jovens, enfim, para cometer atos libidinosos, imorais, e a falta de cuidado e exagero do uso dos sentidos constituem-se de uma porta aberta para o maligno. É, pois, necessário que todos vigiem sempre e resistam ao mal pela oração, com temor e obediência a Deus. Quando alguém for tentado a ter pensamentos maus, ficar ouvindo conversas profanas, perniciosas, ou olhar coisas más, ver com os olhos maus, usar maus as mãos, ser exagerado no uso do paladar, dos outros sentidos, devem se lembrar logo do nome de Jesus, clamar pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, e clamar com fé, pois eles são nossos modelos e têm todo o poder dos céus a nosso favor. Devem orar imediatamente, combatendo o mal, vigiando. Percebe-se o mal e a tentação. Orando, recebe o amparo do Consolador e do seu sucessor, e com isso cessa a tentação. E desaparece o mal, os maus pensamentos e tudo que não é bom. Cristo, nosso Senhor Jesus, ensinou que deve vigiar em todo o tempo orando, porque o maligno quer interromper nossa comunhão com Deus para fazer de nós o que ele quiser. O espírito das trevas tenta, e se o homem cair cedendo à tentação, fazendo o que ele quer, estabelece comunhão com ele e fica em trevas, dominado por eles. Mas se resistir, continuará na comunhão com a luz, ou seja, com o Espírito de Deus, e viverá para todo sempre. Amém. Irmãos, aqui uma mensagem do livro O Evangelho do Reino dos Céus, e que trata deste tema, e que traz sim para nós um aprendizado. Inclusive nesse último trecho, quando diz que ao perceber o mal, nós temos que vigiar para perceber, e quando essa vigilância detectou o mal, temos que orar para afastar este perigo, afastar este mal. É por isso que a união com o nosso Santo Irmão Aldo nos ajuda tanto, irmãos. Porque quem está bem unido com ele, percebe rapidamente os perigos. E é isto que eu disse aos irmãos, às irmãs, especialmente aos mais jovens, em relação às pessoas que tentam nos influenciar com o mundo. O que vai acontecendo, irmãos? Acontece que a pessoa que vive nesta vida, influenciada por pessoas que não são da igreja, que são do mundo, notadamente pecadoras, elas vão perdendo esta sensibilidade de comunhão com o irmão alto. E tudo parece ser natural, tudo parece ser normal. E às vezes, irmãos, um pouquinho de sensibilidade que tem, aquela sensibilidade vai sendo completada com as coisas do mundo, vai sendo aumentada com as coisas da terra. De modo que às vezes nem do irmão Aldo, da Santa Avó se lembra mais. Então ela para até de vigiar. Então a pessoa, o homem, a mulher, o moço, a moça, para até de vigiar, que é a percepção do perigo. Irmãos, por que o amado apóstolo diz vigiar? Vigiar, irmãos, é a ação do vigilante. A produção de frutos dele é esta vigilância. Ele não está ali, de certa forma, para agir até o momento de detectar o perigo. Ele está ali olhando, está em guarda, está acordado, porque também não pode ser um vigia dormindo no seu posto de trabalho. Tem que estar acordado, tem que estar atento. E como que o mal trabalha, irmãos? Ele manda uma coisa bem engraçada, bem divertida, para chamar a atenção do vigia para aquela coisa. Se ele não chamar ajuda para repelir aquela tentação, ele vai cair na tentação. Agora, nós temos que parar e pensar, a tentação por si só não é um pecado. O que é pecado é o alimento que o homem e a mulher dá àquela tentação. Então, digamos, uma pessoa tem um pensamento mau. Hoje eu vou fazer tal coisa, e ela não é bom. Aquilo ali não é tão bom. Aquele pensamento em si, ele não é um pecado. Ele é um convite do mal para o pecado. Aí se eu começo a alimentar aquele pensamento, então eu começo pensando,
Imagina eu estando lá, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou falar desta forma, vou fazer isto. Então eu começo a alimentar o quê? O pensamento que originou o pecado. E eu começo a pecar. Porque pelo pensar também peca o homem. Irmãos, todas as pessoas que fracassaram, vamos dizer assim, de um dia para a noite isto se deu? Não, irmãos. Isso começou quando paramos para pensar lá atrás, num primeiro convite, que é chamado de tentação. Pode ter sido iniciado, ter o seu início num pensamento. E a pessoa foi alimentando aquele pensamento, ele foi produzindo frutos daquele pensamento, até a consumação de fato do pecado. Então, quando a pessoa chega a consumar o pecado, irmãos, então ela quebra a comunhão com os anjos e santos. E daquele instante até o arrependimento, porque ela pode acordar a tempo também, porque assim como o mal tenta para o mal, a Santa Avó e o irmão Aldo vão alertando as pessoas para o bem. E esses alertas também são importantes. É, por exemplo, uma mãe que alerta um filho: filho, cuidado, você vai cair. Filho, cuidado, não fala assim com seu coleguinha. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está olhando. Onde você está indo? Então, a mãe, o pai, os parentes próximos que amam aquela pessoa, e a igreja, em cada reunião, ela vai dando os seus alertas. Ela também vai alertando para a pessoa parar e refletir e voltar à prática do bem e deixar do pecado, se arrepender, ser perdoado e voltar à comunhão completa com Deus, com seus anjos, com seus santos, e passar a usufruir a condição de verdadeiro filho, porque um filho, ele participa de toda a herança do pai e da mãe, ele participa de toda a herança daquela família. Então ele é herdeiro de tudo que a família possui. E nós, sendo filhos de Deus, somos herdeiros da família de Deus. Nós teremos Deus como pai de fato. Teremos a Santa Avó, a Virgem Maria, como mãe e vó. Nós teremos nosso Divino Mestre como nosso irmão, como Salvador da nossa alma. Teremos nosso querido e santo irmão Aldo como profeta, como nosso pastor verdadeiro. Mas nós temos que ser identificados como filhos, fazendo a vontade de Deus, que é a vontade que Jesus, através da Santa Avó e do nosso querido e santo irmão Aldo, nos ensinaram. Isto, irmãos, é viver em comunhão com os anjos e santos. Agora os irmãos poderão se perguntar, as irmãs: e agora, eu estou pecando, o que eu faço? Lembram do convite à salvação e à santificação? Hoje você, a senhora, o senhor está recebendo. O irmão Aldo está te chamando: filho, eu estou vendo que você caiu. Venha novamente à minha igreja, venha aos meus braços. Filha, eu vi que você pecou, mas eu estou pronta, a Santa Avó no caso, a te perdoar. Volte para mim, deixa de pecar. Ensina, inclusive ensinou hoje, a ser vigilante. A vigilância é a prática e a percepção do pecado. E a oração é o momento em que clamamos para Jesus, clamamos para a Santa Avó, para aquele pecado ir embora. Aquela tentação ir embora, não se converter em pecado. Então a Santa Avó está te chamando e te dando ferramentas para melhorar, te dando condições para ir para frente. É isto que o irmão Aldo sempre fez, irmãos, sempre fez. Os irmãos lembram bem do irmão Aldo. Eu tenho certeza que os irmãos jamais se esqueceriam, porque é impossível, assim como é impossível esquecer de Jesus. E os irmãos se lembram bem do irmão Aldo, como ele fazia. Às vezes estávamos numa situação que às vezes nem nós mesmos percebíamos. O irmão Aldo falava uma palavra às vezes lá de longe. Nós íamos para casa, íamos refletindo: o que será que foi aquilo? Íamos caindo em si, lembrando, agradecendo: irmão Aldo, muito obrigado por cuidar de mim. Eu percebo quanto o Senhor me ama, então me ajude, me dê forças. O que o irmão Aldo fez conosco, irmãos? Resgatou daquela situação que estávamos e trouxe a vida, trouxe novamente aos braços de Jesus, trouxe novamente aos braços da Santa Avó. E nos deu uma nova condição. A pessoa fica muito alegre, muito contente, mas não pode pecar de novo, não pode ceder. Essa mensagem, inclusive, é bem oportuna para isso, para no momento em que formos pecar. Inclusive, não faz muito tempo, um pastor
fazendo uma reunião aqui na sede, inclusive, ele lembrou de um boletim muito lindo que mostra o amor de Deus, mostra o amor da Santa Avó e do nosso santo irmão Aldo. Quando o irmão Aldo, em uma de suas mensagens, ele disse: meus filhos, quando forem pecar, chamem por mim, lembrem de mim. Olha o amor de um pai, o amor de Deus, na pessoa do nosso santo irmão Aldo. Quem de nós falaria isto, irmãos? Às vezes, até um pai diria para um filho: quando for pecar, nem fale para mim, peque sozinho. Mas o que o irmão Aldo disse? Se forem pecar, lembrem-se de mim. Por quê, irmãos? Lembrar dele traz força. Lembrar do nosso santo irmão Aldo traz ânimo, traz vontade de viver, vontade de ser bom, vontade de lutar pelo reino dos céus. Então temos que nos lembrar do nosso santo irmão Aldo todo dia. Por isso também que temos que orar, desde manhãzinha, acordar, agradecer pela noite, pedir a bênção do dia. Outro ponto, irmãos, bem interessante, é que normalmente, sempre pregamos, falamos para orar, pedindo a bênção e a proteção para aquele dia. Mas quem sabe não é a hora de nós pedirmos ao irmão Aldo, em que eu posso ser útil ao Senhor então no dia de hoje? Porque só vamos pedir para nós, só vamos pedir para a nossa família, só vamos pedir para os nossos filhos. E a obra de Deus? E a obra do Consolador? E a Igreja Apostólica? Então nós temos também que pedir para termos força, sabedoria e o discernimento e a inspiração e o direcionamento para nós ajudarmos o irmão Aldo, ajudarmos a Santa Avó. Não somente pedir para nós: abençoe meu carro, minha casa, minha família, meu trabalho, isso, aquilo, para mim. Pedir também pela igreja, pelo povo. Irmão Aldo, será que é hoje o dia que eu vou falar do Senhor para alguém? Me ajude a estar pronto. Porque quando nós nos dispusermos a ajudar mais a igreja, irmãos, Deus poderá dar um passo avante na obra da Igreja Apostólica. E até mesmo esses probleminhas aqui se tornarão pequenos. Sabem por quê? Eu ouvi do irmão Aldo, quando ele atendeu um irmão, aqui do ladinho. O irmão veio falar que estava fazendo uso de algumas coisas. O irmão Aldo disse: não, bebida é fácil. Bebida é fácil. Então veja, quando nós nos dispusermos a lutar pelo reino dos céus, estas coisas se tornam pequenas. E nós não vamos ficar batendo nesta tecla tão pequena em relação à grandiosidade do plano de Deus. Nós temos que pensar na obra, irmãos. O mundo inteiro há de conhecer esta igreja. E vai conhecer como? Através de quem? Temos que pensar isto, irmãos. Por isso lembrar mais da avó e do irmão Aldo. Porque se nós não lembrarmos dele, não vamos pensar na grandiosidade da obra. Vamos ficar pequenininhos, pensando só aqui, só no hoje, só no agora. E temos que pensar na obra como um todo, irmãos. Temos que lutar pela igreja. Ela precisa dos irmãos. É claro que daqui 300 anos, 400 anos, não sabemos quanto tempo a igreja ficará na terra, ou demorará para ser conhecida, para a obra de Deus de fato ser consumada. Mas existirão quem falará do irmão Aldo. Existirão pessoas que vão falar da Santa Avó e vão falar com coragem, como existem hoje muitas pessoas que falam de Jesus. Vão ter quem fala da Santa Avó e do irmão Aldo. Mas, irmãos, ouvir falar daquele que viu, que ouviu o irmão Aldo é muito melhor. Ouvir falar do irmão Aldo, de alguém que tem autoridade para dizer: esta boca beijou suas mãos, estes olhos viram, estes ouvidos ouviram, é muito mais prazeroso, irmãos. Produz muito mais frutos. Ouvir a Santa Avó falar que ela via Jesus é muito melhor do que contar esta história no futuro. Então por isso que temos que pensar na obra, porque senão este passo está cada vez mais longe de nós. E nós temos que estar sempre perto dele, sempre presente, sempre junto com a obra. Andarmos lado a lado com o nosso santo irmão Aldo, divulgando o seu nome, falando do seu nome, falando do irmão Aldo ao mundo.
Não podemos baixar a guarda, irmãos, porque assim como acontece no individual, como esta mensagem diz, o olfato, o tato, visão e tudo mais, acontece no coletivo também. Se nós não falarmos do irmão Aldo, o inimigo quer isto. Entendem, irmãos? Porque a igreja num todo forma um corpo. E este corpo pode ser mais forte ou também ser mais fraco. E depende do comportamento do todo. Então vamos aos pouquinhos, mas falando do irmão Aldo, mostrando do irmão Aldo, falando da Santa Voz, sem baixar a guarda. Vigilância sempre. Para perceber, opa, estamos falando menos. Estamos cantando menos. Vamos falar mais. Vamos cantar mais. E assim vamos levando a obra de Jesus. Porque lá na frente, irmãos, existirão aqueles que vão olhar para trás e vão dar graças ao nosso esforço para que o nome do irmão Aldo chegasse até eles. E é isto que Deus precisa. Porque sabemos que são anos de caminhada pela frente. É claro que Deus pode sim realizar, se for o caso, um milagre de um dia para o outro a igreja ser conhecida. Mas, sabendo da justiça de Deus, conhecedores que Deus não faz coisas só para se aparecer, só para ficar bonito, mas que Ele vai fazendo as coisas de forma natural, temos que semear o amanhã, para que outros venham e colham. Então, irmãos, com muito amor, vamos lutar pelo nome da nossa igreja apostólica, pelo nome da Santa Vó Rosa, pelo nome do Santo Irmão Aldo. Vigilância sempre, oração sempre, para vencermos. Amém. Vamos agora dar continuidade à reunião, pedindo, e agora em oração. Fomos vigilantes, observamos o que precisamos, e agora vamos orar, pedindo o resguardo, a proteção e a inspiração de Deus para aquilo que precisarmos. Agora então em oração, nós vamos dar sequência na nossa reunião. Convido a todos a ficarem em pé, por gentileza. Nós vamos cantar o hino do inário de número 172, que tem o título Súplica e Louvor. Irmãos, agora cada um fará a sua própria oração. Momento bem oportuno de falarmos com a Santa Avó, com o nosso Santo Irmão Aldo, a respeito de tudo que se passa em nossa vida e em relação à igreja, ao povo, às pessoas que precisam de nós. Vamos então orar individualmente, cada um fazendo sua própria oração. Amém. Irmãos, nós vamos cantar agora o hino 179. Graças, graças a Deus. Oh
nome do nosso querido e santo irmão Aldo, agradeço a presença, a participação de todos, aos senhores internautas, aos senhores que nos visitam. Agradeço imensamente por ter ficado conosco e deixo o convite para que outras oportunidades, se tocarem em seu coração, desejo, voltem estar aqui conosco, conhecer mais quem é o irmão Aldo, quem é a Santa Avó e, de certa maneira, direcionar sua alma para entrar nos céus. Agora nós vamos orar, encerrando nossa santa reunião. Ó querido e santo irmão Aldo, nosso grande mestre, nosso grande profeta, Deus conosco, o Senhor representou como de fato foi Deus entre nós. Irmão Aldo bendito, honra e glória sejam dados a ti, primaz, pelo teu grande amor, poder, misericórdia, paciência, humildade, autoridade, porque sabemos, irmão Aldo, o Senhor tinha e de fato tem e terá para todos sempre todas as virtudes do Espírito Santo de Deus. E manifestou isto em nós. Quantas vezes, como um pai amoroso, o Senhor estendia as mãos, o teu ombro amigo, abraçava, tocava aquele ombro e falava, ouvia, corrigia. Quantas vezes, irmão Aldo, o Senhor nos olhando, segurando em nossas mãos, nos alertava, nos doutrinava, nos dava o direcionamento correto. Quantas vezes, irmão Aldo, o Senhor foi atrás de uma alma. Às vezes, a alma estava um pouquinho mais distante, o Senhor parava até a fila para ir até ela, mostrando o que é amar, porque o Senhor é amor. Irmão Aldo bendito, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, por tudo que o Senhor continuará fazendo por esta humanidade, porque sabemos, irmão Aldo, o Senhor está disponível, não só para nós, mas para todo mundo. O Senhor é presente em todos os corações bons e humildes, mas às vezes eles nem sabem que o Senhor está ali, mas o Senhor já está cuidando. Então, querido primaz, use-nos, prepare-nos para alcançar estas almas em teu santo nome, para quando falarmos com elas do Senhor, espiritualmente o Senhor estando ali, elas vão se identificar conosco, como disse Jesus. Estas ovelhas sabem quem sou, ouvem a minha voz, elas sabem identificar quem está falando. Então, quando falarmos do Senhor, quando falarmos da Senhora Santa Avó Rosa, vão saber quem tu és. E esta mensagem completará a alma daquela pessoa e o nome dos senhores vão sendo divulgado, até para que a justiça do Pai vá sendo aplicada neste mundo. Querido e santo irmão Aldo, agora eu te peço por esses irmãos que colocaram seus pedidos aqui nesta caixinha de oração, te peço em favor da família deles, de cada um dos que aqui estão representados. Também, irmão Aldo, às vezes é um amigo, um parente, um familiar. Te peço em favor de toda a igreja, primaz, abençoe as criancinhas, os jovens, os adolescentes, os senhores, as senhoras, os mais de idade, todos indistintamente, seja eles quem for, se merecerem, se abrirem o coração, os senhores possam cuidar, tirar todo o pecado, toda a doença, afastar todos os perigos, os males, as tentações para bem longe de nós, mas podermos vencer, leves já, como Jesus disse, fardo leve, jugo suave, assim vamos vencendo. Santo primaz, despeça os teus filhos com a tua paz, enviando cada um para os seus lares com a presença de um santo, de um anjo, protegendo, livrando dos perigos, concedendo uma boa noite de descanso a todos nós e uma excelente sexta-feira, amanhã, de trabalho, de afazeres domésticos, de estudo, o que os teus filhos forem fazer, possam contar com a bênção e a graça dos céus. Honra e glória sejam dados ao Senhor, à Santa Avó Rosa, à Virgem Mãe Maria Santíssima, a Deus o Pai, a Jesus e o Divino Espírito Santo, bem como a todo o poder celestial, para todo sempre. Amém.